Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre uma pesquisa muito interessante feita pela ONU sobre o porquê que as pessoas não estão tendo filhos, né? Vocês sabem que esse é o grande problema da humanidade, né? O pessoal fica falando, não, que mudança climática, que aquecimento global, que pipipi popopó, nada disso é problema de verdade. O grande problema da humanidade, o que pode causar o colapso da nossa sociedade como a gente conhece ela hoje, é a falta de crianças, falta de neném. As pessoas não estão tendo filhos como tinham antes, principalmente em países mais ricos. Países mais pobres o pessoal continua tendo, mas países mais ricos está cada vez mais difícil. E até países, vamos dizer, classe média, tipo o Brasil e outros países aí, a taxa de fertilidade já está abaixo da reposição. Isso é uma catástrofe. Isso vai destruir as economias. Por quê? Porque economia é pessoas comprando e vendendo uma da outra, meu amigo. Se você tem menos pessoas, você vai ter menos economia, vai cair a economia, né? As pessoas vão ficar mais pobres, todos ficamos mais pobres quando tem menos pessoas num país, né? Mas aí esse estudo tem uma curiosidade que o Brasil é o único país que apontou um motivo para não ter filhos diferente dos outros todos, o Lula. Essa notícia foi sugerida por Eu Falo Pois Bem, junto com o Peter e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, as Nações Unidas fizeram um novo estudo que está aqui nesse site chamado Estatista. Então o estudo foi feito pelo Fundo da População das Nações Unidas e pesquisou 14 países. Por que 14 países? Não sei. Escolheram 14 países, resolveu pesquisar nesses 14 países, porque são países que têm uma taxa de fertilidade muito baixa, muito abaixo da esperado, né? Particularmente a Coreia do Sul é um dos países com maior risco, né? Porque a taxa de natalidade está mais baixa, mas os outros países também têm problemas aqui. E eu não sei se o Zimbábue, não, aqui é a Zâmbia, né? A Zâmbia tem problemas, não. A África costuma ter uma boa taxa de fertilidade, mas foi colocado aqui nessa pesquisa. Basicamente a pesquisa pergunta para as pessoas jovens em idade de ter filhos, coisas do tipo, por que você não tem filhos? O que te impede de ter filhos, né? Como você pode imaginar, o principal fator que o pessoal aponta aqui é situação financeira. Não tem grana, amigo, ter filho é caro, não tenho dúvida nenhuma, ter filho é caro. Mas isso não muda, tá? E já era caro na minha geração também, e era caro na geração dos meus pais também, pode ter certeza. Ter filhos sempre foi uma atividade cara, né? Eu sempre brincava com o pessoal, se você esperar, não, vou esperar a situação tá boa para eu ter filho, você não vai ter filho nunca, meu amigo. Situação confortável para ter filho, tu não vai ter filho nunca. Tem que ter filho, depois você dá um jeito, resolve os problemas lá e a coisa dá certo, no final dá certo, tudo dá certo no final, né? Mas aí você pode ver que os motivos para não ter filho, de falta de dinheiro é o principal motivo para todo mundo, em todos os países. Mas tem outros motivos que são alegados aqui. Então, por exemplo, questão de dificuldade de ter casa. Então, em muitos países o pessoal aponta a dificuldade de ter casa como um impeditivo para ter filhos. A questão de estar desempregado, insegurança do emprego, então pessoas apontam isso aqui. A Zâmbia, por exemplo, a dificuldade de estar empregado e coisa e tal, é uma coisa difícil. Muitos países apontam causas como, por exemplo, falta de um parceiro adequado. Então, os homens não estão achando mulheres adequadas para ter filhos e as mulheres não estão achando homens adequados para terem filhos, seja lá o que isso quer dizer, né? Outra coisa, dificuldade com saúde e questão de infertilidade. Alguns países têm apontado isso. Então o Marrocos aqui está dizendo que o problema é de saúde, que tem saúde baixa ou então alguma doença e coisa e tal. E a Suécia fala infertilidade, ou seja, problemas que impedem você ter filhos, né? Agora, repara de todas essas coisas aqui, ó, né, tem um monte de causas aqui, o parceiro não quer também ter filho e não sei o que lá, e falta de apoio para criar criança. Tudo isso daqui você tem várias coisas. Agora, só o Brasil tem este problema para ter filho. Preocupação com relação à situação política social atual. Ou seja,
Meu amigo, quem é que vai ter filho num governo do Lula, meu amigo? Quem que vai ser maluco de botar uma criança no mundo num governo de um pinguço corrupto que não sabe o que está fazendo com um país que só faz merda, só piora a economia, só atrapalha a vida de todo mundo? Então é isso daí, eu chego a concordar com o pessoal. De novo, né, a principal causa que o pessoal aponta aqui no Brasil, no caso do Brasil, 39% das pessoas falam é que, olha só, falta bufunfa, né, falta dinheiro. E eu consigo entender isso, né? Quando eu tive meus filhos, eu passei aperto, né? É caro ter filho. As coisas se resolvem. No final das contas, as coisas se resolvem sempre, mas não é sem a emoção, né? Tem emoção nessa parada. E também a falta de emprego e insegurança no trabalho também foi apontada por 26% dos brasileiros nesse caso. Então, 26% dos brasileiros também alegaram que não têm filhos ou não planejam ter filhos por conta de medo de perder o emprego, de não ter emprego. Então isso aí faz sentido. Agora o curioso é isso, 21% dos brasileiros, caraca, tem uma porra de um pinguço corrupto sentado na cadeira da presidência que ninguém sabe o que esse idiota vai fazer, e pior, do lado dele, pegaram um outro idiota chamado Taxade, que só pensa em aumentar imposto e piorar a vida de todo mundo. Não tem uma coisa que esse pessoal faça de útil, de diminuir o tamanho do Estado, de cortar custo, de privatizar a empresa, nada de útil esse governo é capaz de fazer para melhorar a vida do brasileiro de fato. Só quer arrumar, bolsa isso, bolsa aquilo outro, bolsas que não resolvem o problema de ninguém, e ao contrário, aumentam a inflação, que piora a vida de todo mundo, né? Então, essa é a questão. O Brasil tem esse problema que é único no mundo. Nenhum outro país citou problemas com a situação política atual. Olha, os Estados Unidos está aqui, ó, está aqui indicado que o principal problema dos Estados Unidos é a falta de um parceiro adequado, ou o parceiro não quer ter filhos, é por isso que eles não têm filhos, né? É justo, né? Esse seria o problema do pessoal para não ter filhos. De novo, também nos Estados Unidos o principal problema é o problema financeiro, né? É caro esse tipo de coisa, mas esses seriam os pontos no final das contas, né? Eu acho isso tudo uma grande besteira no final das contas, tá? Eu acho que o motivo principal para as pessoas terem poucos filhos é justamente porque o filho hoje em dia é visto como um custo e não como uma renda, né? É só você ver nos países mais pobres que o filho é visto como uma renda. Por que países pobres têm muitos filhos, né? Por que esse problema existe no Brasil? Aliás, no Brasil, você tem no Sudeste, você tem famílias com poucos filhos, mas se você for para o interior do Nordeste, você ainda tem muitas famílias com muitos filhos lá. Por quê? Porque nessas regiões pobres, o filho é visto como um ativo, como uma coisa que ajuda a família, né? O garoto mal começou a aprender a andar, já está capinando mandioca na roça, já está fazendo as coisas na roça, né? Mas aqui no Sudeste, caramba, botou seu filho para trabalhar, chama o Ministério Público do Trabalho, prendam esses pais que estão mandando o filho trabalhar aqui, coisa e tal. Né? Ou seja, o filho nas regiões mais ricas se torna um risco, se torna um custo para os pais, sem absolutamente nenhum benefício. E, de novo, é melhor que a criança estude? Eu também concordo, é melhor que a criança estude. Agora, a verdade é que no momento que você torna a criança exclusivamente um custo, que você começa a ameaçar os pais, né? Os pais hoje em dia, qualquer coisa que você faça... Aliás, isso é um problema na Suécia, em outros países do primeiro mundo. A gente fez alguns vídeos sobre isso, falando sobre como o serviço social na Suécia é um pesadelo. Pô. O pessoal lá tira seus filhos de você por qualquer coisinha. E caramba, que lógica é essa, né? Ou seja, se torna arriscado você ter um filho, porque você pode ir pra cadeia, porque qualquer coisinha é visto como maltrato de criança e coisa e tal. Sendo que, de novo, é lógico que ninguém está defendendo que as crianças sejam maltratadas. Mas quem já teve filho sabe como é que é, meu amigo. Às vezes a criança faz birra, às vezes é um saco, e às vezes você perde a paciência com a criança mesmo. As crianças sobrevivem, sabia? Assim, um tapinha também não é uma coisa que vai traumatizar a criança pro resto da vida, não. Né? Aliás, eu diria que talvez as crianças estejam ficando traumatizadas por falta de tapinhas no final das contas, né? E, assim, de novo, não estou defendendo agressão contra a criança, castigos físicos pesados, nada disso. Agora, de vez em quando tu encher o saco e brigar com seu filho, acontece, tá? Lamento informar pra você aí que quem é pai, quem não é pai, de vez em quando criança enche a porra do saco mesmo, tá? Então, assim, e aí você fica com esse negócio, a criança se torna um risco pro casal, né? Um passivo social e não um ativo,
que é o caso em regiões mais pobres, né? E aí depois fica o pessoal europeu, ou pelo menos a direita europeia, reclamando: ai, que teoria da substituição, porque os europeus estão sumindo e estão vindo os muçulmanos e coisa e tal. É exatamente por isso, porra. O pessoal começa a criar um monte de empecilho para quem tem filho, um monte de risco, um monte de dificuldade, um monte de regulamentação para quem tem filho. De novo, regulamentação só atrapalha. Regulamentação não ajuda absolutamente ninguém, nem a criança, nem aos pais, só ajuda o Estado, só ajuda os deputados, que podem dizer: não, que eu fiz a lei que proíbe os pais de falar alto com as crianças, porque é um absurdo o pai falar alto com a criança, não sei o que lá. E aí criam essa regulamentação que só cria mais problemas e as pessoas acabam tendo menos filhos e coisa e tal. Enquanto isso, os muçulmanos, o pessoal da África, o pessoal da Ásia, do Sudeste Asiático, tá lá fazendo filho, porque filho é ativo, é uma coisa que ajuda na casa e não é um risco como é aqui no Sudeste do Brasil e no Ocidente de forma geral, né? A Europa está indo por esse caminho. Por que a Europa está indo por esse caminho? Excesso de lei, é isso que faz as pessoas terem menos filhos. E aqui no Brasil, excesso de pinguços corruptos na presidência. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.